Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Ó, pessoal, já tava batendo papo aqui com o pessoal aqui há uns minutos aqui, tá? Na câmera online, tá batendo papo aqui no Facebook, agora eu abri aqui. É bom, esse bate-papo é bem legal, por isso que eu abri. Se não quiser, pula, assiste depois, tá? A galera do Facebook é um pouquinho mais imediatista, não sei o que, tá? Eu pentei o cabelo, tá vendo mesmo? Uma coisa... Se você olhar aqui por trás, tem um ninho de pomba beba aqui, que não tá muito legal. Mas eu fiquei aqui porque eu me escondo, mano. E aí a gente viu um momento muito interessante, e que não é ruim não, é interessantíssimo, rapaz. Como as pessoas descobriram que tem voz. Parece que, se você parar para pensar, a tecnologia nos deu um pouco de acesso na mente, no coração das pessoas. É por isso que a gente tem visto um monte de post estranho, um monte de comentário raivoso, tá? A gente tem entrado mais, é como se eu e você estivéssemos olhando, é muito interessante, cara, tendo um pouquinho de clarividência. Por isso que não corra das coisas ruins. Porque se você quisesse ter clarividência, e muita gente quer, né? Quer olhar, você veria exatamente isso e muito mais. É o que acontece quando a gente sai do corpo. O que acontece quando a gente sai do corpo? Quem teve alguma oportunidade ou outra sabe do que eu estou falando. Ela acaba vendo de forma muito forte a sua própria realidade, que às vezes nós escondemos ou fugimos, que é pesada, e a do outro. Às vezes, muitas vezes a da nossa própria família, né? Que está do lado ali, a realidade difícil que é. E a internet nos deu um pouco disso. Hoje a pessoa senta aqui no teclado, o meu está aqui, e ela não percebe que ela está colocando para fora um pouco de si mesma. Mesmo que, por exemplo, a gente fala, o cara no computador, ele fala uma coisa que pessoalmente ele jamais falaria. É verdade. Sabe por quê? Porque nós pensamos um monte de coisa que jamais falaríamos. Você olha uma pessoa, você acha a pessoa feia, você pensa coisas erradas, você pensa em fazer sexo com ela. É verdade isso. Ou é mentira? Não penso, não. Pensa. Você pensa em agarrar ela. Você pensa várias coisas que você nunca vai admitir. Você vê uma pessoa, você acha ela feia, você tem preconceitos por causa se ela é gorda, se ela tem de outra cor de pele. Tudo isso você tem aqui dentro. Só que você não fala. Você sente, você pensa, né? E a internet, ela transformou um pouquinho do que as pessoas são para fora, como se fosse a aura expandindo. E aí a gente percebeu que como as pessoas estão descarregando o seu interior atrás de um monitor na falsa ilusão de que estão sozinhas e ninguém está vendo, ninguém não vai dar em nada, e tem dado muito problema para muita gente. Se vocês olharem nos fóruns, a quantidade de gente que está sendo processada por danos e... como é que chama? Eu esqueci. Enfim, por estar falando dos outros, por estar... falando, mesmo você sabendo um podre de alguém, uma dica pra você, ô Duda, pessoal dando boa noite pra todo mundo aí, tá? Toma muito cuidado com as coisas que você fala, como você se expressa na internet, que mesmo você, por exemplo, pra você ter ideia da seriedade, um político é ladrão, né? Perdão, um político pode ser ladrão. Corta essa outra parte que eu falei, tá? Que eu posso ser processado por isso. Se você chegar na internet, ainda que você ache que tem, ainda que ele seja, e falar, fulano ladrão, você pode ser processado por isso. Mesmo sendo verdade, né? Não é moral não, é difamação, calúnia e difamação, tá? Você pode ser processado. Cara, a pessoa traiu você, pegou sua esposa, pegou seu marido, você vai lá no Facebook dela e descracha ela. Aí o que acontece com você? Por causa da falta de instrução, a emoção exacerbada atrás do monitor, pode ser, além de você ser corno, ainda vai ter que pagar uma multazinha pra mamãe lá, pro cara lá que levou seu esposa. É fogo, cara. Isso tá acontecendo pra caramba por aí. Muita gente, pode ver aí. Twitter, então, é campeão, né? Twitter é campeão. Então vamos ficar ligados nisso aí. E mais do que isso, não por isso, não pelo processo, mas vamos falar um pouquinho da questão interior. Porque você está, na verdade, sem lucidez para o que está fazendo. Né? Às vezes é melhor você não segurar a emoção, falar, não, deixa para lá, sabe, não fazer, porque pensar nós vamos, pensar todo mundo vai, é até bom, o pensamento é meio difícil de controlar, né? Você analisa tal,
Mas é isso, eu só estou batendo um papo com vocês aqui agora, porque é muito interessante esse momento. Eu tenho feito uma reflexão sobre isso, e para mim não está ruim, pelo contrário. É como se fosse um estudo de personalidade profundo, é como se eu estivesse sentado vendo a aura das pessoas. Na hora que eu vejo uma notícia ou alguém lá e começo a ler os comentários, é como as pessoas querem fazer gracinha, elas querem... Tem um monte de coisa ali enrolada ali. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar aqui para não enrolar mais. Eu tenho 5 minutos aqui ou mais enrolando. E é o seguinte, eu tinha definido um específico tema para aqui, que era falar sobre a preparação para a projeção, a melhor hora, a posição, acoplamento e tudo que vem junto aí dá um... Isso aqui são 4 ou 5 tópicos do livro que está aqui. Eu estou trabalhando nele, tá? Já tá em gravação, já tá massa. Tem um teleprompter, onde uma parte eu fico ali para não perder o foco, entendeu? Tá aberto, mas eu fico só com os tópicos ali para não me perder. Tá bem legal, tá bem feito. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu deixei em aberto, porque eu acho que é legal, inclusive vocês aqui, a gente fazer junto isso e deixar... Porque vem coisas que a gente não percebe. Quando você trava, por mais legal que seja, sempre falta uma coisa ou outra. As perguntas que já foram repetidas no último FAQ, eu não vou falar. Por exemplo, o Thiago pergunta aqui sobre sintonia, eu falei no último FAQ sobre isso, tá? Então eu já vou pular, porque esse é um tema também que vai estar no livro e eu falei muito recentemente sobre isso, para não ficar repetitivo. O Leonardo fala aqui, gostaria que você falasse um pouco mais sobre evolução e o que seria a segunda morte, desligamento do cordão. Não, a segunda morte é desligamento do cordão de prata, não do cordão de ouro, tá? Digamos assim, não do cordão de prata, perdão, do campo energético ao redor do corpo astral, tá? O cordão de ouro eu não tenho informação e nem acho que ninguém vá ter, mas a gente tem só informação teórica que na verdade não é um cordão, é como se fosse camadinhas de cebola. É muito difícil de falar sobre isso. Eu conheço a primeira, a segunda eu nunca vi uma energia que liga o corpo astral ao mental, mas tem, alguma coisa liga, tá? Algum envolvimento, talvez não seja a energia que a gente entende, talvez seja uma coisa muito mais sutil, mas é o seguinte, a primeira morte tem uma divisão, que essa divisão é feita até muito bem feita no livro Projeciologia pelo Valdo Vieira, que a primeira morte não é morte, né? O primeiro descarte que nós usamos temporariamente por uma específica necessidade. Fala, Patrick, uma boa noite. Deixa eu botar umas outras músicas aqui também, essa música é linda, mas está repetindo demais. O descarte do corpo físico. O corpo físico, eu até fiz um post interessante hoje, é bem interessante. O corpo físico é de certa forma, uma puta de uma sacanagem necessária. É quando você pega uma alma cebosa, por necessidade, por exemplo, eu tô aqui cheio de problemas, cheio de informação, muito difícil de administrar, então eu dou um Rivotril, coloco ele no meio de uma... Você vai entrar aí às vezes você conhece a família, às vezes não, às vezes você tá em uma língua nova, num corpo novo, numa cidade que você não conhece, e bota você lá e você já acorda lá no meio, você não sabe do que vai dar o negócio. Às vezes é programado, às vezes não é, né? E aí você entra no corpo físico, no processo da reencarnação. No processo dessa reencarnação, digamos que você estava no astral numa situação relativamente boa, tá? Então você estava com um descarte de energia, você estava num ambiente, sei lá, na quarta ou na quinta dimensão para cima, significa dizer que a sua energia mais densa para a reencarnação ela foi retirada. Não quer dizer que você ficou sem energia. Quer dizer que a parte densificada que faz o processo da reencarnação, que é a ligação entre aquele astral que você tem e o corpo físico, não está mais ali. Que fica muito difícil você descer aqui, inclusive por isso que muitos espíritos não vêm muito para cá, porque além de eles, quando descartam essa energia, eles ficam sutis, é muito pesado vir para cá. É muita coisa. Quando você imagine você estar numa praia, 2, 3 anos, numa paz, só tomando chimarrão, olhando pro mar, sei lá, né? Na paz, e de repente você vai para São Paulo de vez no meio do trânsito. É mais ou menos por aí um tosco exemplo do que sente um espírito quando ele vem para cá. Né? Esse ambiente tenso que a gente tem aqui, né? Então, o segundo descarte, assim que você desencarna, é comum que você fique um tempo ainda vai variar, né? Por exemplo, vai depender do tipo. O cara vai ser sei lá, vai ficar um tempo aqui, ali naquele local, então vamos manter. Passa um tempo, uns meses, eu não sei quanto tempo isso vai variar, às vezes é imediato, às vezes não. E eles falam, Saulo, você não vai precisar, a Mary desencarnou, foi dessa para melhor. Ou não, foi para pior. Chega do lado de lá, né? Chegam pro Duda e falam assim, Duda, você não vai precisar mais voltar, tá? A Mary precisou voltar porque era uma cebosa. Agora o Duda não, o Duda foi de vez. Aí você não vai precisar mais voltar,
Então, você vai ter um descarte agora, porque você não vai mais ficar, isso está te atrapalhando. Isso densifica você, como você vai para uma frequência melhor, vai tirar então essa energia um pouquinho mais densificada e você vai ficar, e essa se chama descarte, a segunda morte, tá? Descarte do campo energético. Esse campo energético, assim como o corpo físico, ele nos deixa um pouquinho mais adormecido, com dificuldade de movimento, meio gelatinoso. Então, esse campo energético facilita muito a pessoa quando está do lado de lá, a retirada dele. E a terceira morte, que é o descarte do corpo astral. Olha que interessante, né? Você descarta o corpo astral, aí isso acontece. Se você vai conseguir um relato disso, sabe aonde? É o livro de Peter Richelieu, A Viagem de uma Alma. Richelieu, A Viagem de uma Alma, né? Você vai conseguir esse relato dele, onde o Peter Richelieu chega um momento em que ele chega na 7ª dimensão astral e não tem com esse nome lá, tá? Mas é muito interessante. E ele deixa o corpo astral ali, né? Ele deixa o corpo astral e sai. Como se fosse assim, na verdade é uma energia. O corpo astral é uma energia plasmada, é uma específica energia que ele já tinha dado. Agora, como é isso, eu não sei, porque ele sai do corpo e deixa o corpo astral e sai. Ele sai em mental, né? Eu acho que o irmão dele, se eu não me engano, não sei se é o irmão dele, que tem um relato com o irmão dele também, não me lembro direito, tem bastante tempo que eu li esse livro. Claro que ali não é o exemplo de um descarte de uma morte. O pessoal está fora do corpo, ali é bem difícil isso aí. Já sai em corpo astral, mas você continua tudo conectado ali. Então a rememoração, tudo fica travada no processo do contato até voltar ao corpo, né? Mas o desencarne é assim. Então, depois daí, então você ficaria onde? Teoricamente, você ficaria no corpo astral, ou corpo mental, perdão. Em que situação? Não sei. Praticamente você pode acessar as dimensões mentais e vai saber mais o que. E aí tem uma energia que é entre o corpo astral, as energias que envolvem o corpo astral e o corpo mental. E essa desconexão também cria isso é chamada terceira morte, tá? É difícil, seria a morte, é um descarte, tá? É um descarte bem complicado de se entender. Já falei que a gente não consegue nem entender direito. Você quer ver que interessante? Tenta lembrar, falei no último FAQ, tenta lembrar de algo quando você tinha, você lembra umas imagens da sua casa quando você tinha 2, 3 anos de idade, você não consegue. Você lembra detalhes, algumas pequenas coisinhas assim, mas você não vai muito fundo. Agora, imagine a situação de você tentar lembrar de vidas ou na erraticidade, ou no período intermissivo. A erraticidade é um termo espírita, período intermissivo é um termo da Conscienciologia, ou então você estava lá na vagabundagem, antes da reencarnação, sabe? Na vagabundagem astral. E nesse processo, tenta lembrar disso. De vez em quando eu tenho os insights, vocês devem ter também, vocês não percebem. Acontece normalmente próximo a um déjà vu ou uma lembrança que vem e você não sabe por que é aquilo. Às vezes é um ambiente certo, uma pessoa específica, uma rememoração perfeita, e aquilo simplesmente chega, quando você foca, ele some. Já aconteceu isso com você, não? Duvido que não tenha acontecido, cara. É muito interessante essa sensação e ela acontece bastante. Você está acessando por algum aspecto, por algum momento, você conseguiu acessar uma rememoração muito forte. Às vezes vem uma pessoa, cara. Às vezes vem uma pessoa, um ambiente que você tem certeza. Cara, eu tenho uma lembrança muito louca. Não gosto nem de falar, porque é doido. Doidice já tem eu, né? E é isso, ô Leonardo. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. A Thaís Mendes. O fato de eu não ver o corpo... O fato de eu não me ver sair do corpo e tomar a lucidez que estou sonhando no meio do sonho pode ser uma projeção ou é certeza que sonho lúcido? Boa parte das experiências, sabe, elas não são chamadas de experiências completas, onde você faz uma técnica ou não, onde você sente o estado vibracional, você passa a sentir o campo, sente a decolagem, sai. Não. Eu diria que a maior parte das experiências de todos os projetores, né, e mesmo aqueles que praticam, por exemplo, eu tenho um índice maior de saída com rememoração, porque eu trabalho muito forte esse lado. Mesmo estando dormindo ao lado da esposa, ela infelizmente, como o acoplamento áureo, que é um dos assuntos que nós vamos tocar hoje, incomoda de forma muito forte, tanto ela quanto a mim, mas acaba sendo mais ela, porque como eu trabalho, ela fica acordando o tempo inteiro, né? Fica acordando assustada. Às vezes eu estou fora, às vezes eu estou já em estado vibracional, deitado, e ela balança do lado e me tira porque é um transe, né?
O seu corpo meio que entra num específico ponto X que eu falo, que é entre o sono e a vigília, onde você fica acordado e a consciência está em dupla vista entre o corpo e o astral. Se você toma pancada no corpo, o corpo libera a adrenalina, suprarrenais libera adrenalina e outras coisas, o susto, e faz com que o coração dispare e faz você retornar ao corpo. É por isso que dormir perto de alguém tem esse problema também, porque mesmo você conseguindo sair do corpo ao lado dela, é quase certo que se você estiver encostado na pessoa e entrar em estado vibracional, ela vai se mexer, cara. Isso se, eu digo assim, se ela estiver encostado. Agora é garantido também, numa porcentagem grande, que se a pessoa estiver dormindo até 1 metro de você, o estado vibracional incomoda tudo ao redor. Né? Ele é muito forte. É comum, eu tenho esse experimento. Faça essa sacanagem com a pessoa que você ama. Pô, que ensinamento. É o seguinte, pensa aí em... Quando você for deitar, começa a trabalhar as energias perto da pessoa. Você vê que elas não são todas as pessoas, tal, mas é muito comum que ela tenha um sono conturbado. Ela começa a se virar para lá e para cá, até que ela deita até de barriga para baixo para ver se consegue apagar barriga para baixo, porque é mais fácil de você perder a consciência de deitar de barriga para baixo. Então, quando você fala aqui para mim que acorda lá fora e se vê lúcida, você vai estar assim, existem variações de lucidez, é difícil você dizer qual é o nível de lucidez que você está. Eu estou muito lúcido porque vai depender de vários fatores. Mas o fato de você se ver fora do corpo, ter consciência disso, começar a ter um certo controle, você está saindo da projeção semiconsciente para a consciência, tá? E tem uma variação muito forte aí quando você faz um bom trabalho energético, quando você se vê fora do corpo e centra a sua consciência bem, porque isso é muito importante. Tem gente que ela consegue, não vá na onda dos safados que falam que não precisa fazer prática. Essas pessoas, elas têm em si mesma um alto trabalho energético sendo feito 24 horas. Às vezes uma doação que ela faz o tempo inteiro, ou às vezes um trabalho nela mesma, porque é uma questão mecânica. Eu sempre falei isso. A questão mecânica, você vai fazer de um jeito ou de outro. Você tem o corpo astral, você tem as energias, você tem o corpo físico, tá? Eu fiz um negócio no dedo aqui, que o pessoal ficou vendo meu dedo. Se você, para afastar esse que está aqui, que você não está vendo, que é invisível porque é astral, tá? Desse que é o físico, aqui as energias, você tem que trabalhar esse que está no meio. Se você trabalha, para você ter ideia, se o corpo der um problema, isso aqui corta e esse daqui sai, tá? Então esse é um processo, então muito interessante você ter consciência que, eu não faço nenhuma prática e saio. Sim, animal, você sai porque ou alguém faz por você ou você faz sozinha. Você tem uma capacidade automática de fazer o processo energético. Os seus chakras drenam energia de uma forma diferente, sutil, e já naturalmente equilíbrio do pensamento, equilíbrio de um monte de coisa. E às vezes não é só questão de equilíbrio, às vezes é questão do tipo da mediunidade que a pessoa traz nela, que ela ou está doando energia durante o dia todo, ou ela está sempre mais sutil, que faz com que seja mais fácil o desprendimento do corpo astral dela, por também uma questão consciencial. Então, o processo mecânico, ele é simples. Tanto é verdade que todas as vezes que eu estou com melhor clarividência fora do corpo, que existe clarividência astral, tá? Quer dizer, eu vejo melhor, eu estou com mais lucidez, é quando eu trabalhei o frontal, né? Então, o trabalho do frontal é fundamental. Então, é isso. Eu vou para outra pergunta aqui, eu estou me alongando muito nas questões, vou tentar ser mais rápido. Lucas Tony, quando eu fico em estado de catalepsia, de repente surge uma consciência que tapa minha boca para não gritar. Pô, que filha da mãe. O que deve ser? Eu sempre peço ajuda ao meu mentor para que eu não fique com medo. Mas como eu comecei agora, eu costumo pensar positivo. Já pensou se ele resolve não trabalhar pela parte da boca e tapar outra coisa? Bicho, tô brincando. É o seguinte, Lucas. Uma certa época da minha vida, a pessoa que mandou um abraço para mim do Japão, tem gente de Portugal, tem uma pessoa que mandou mensagem astral aqui, só que vocês não estão, só ver quem é clarividente, ali também, viu, do astral, do umbral, tá? Eu passei muito tempo da minha vida com medo de algumas energias que eu sentia, achando que era espírito me assediando. Claro que eu não estou falando que é o seu caso, mas é importante abrir essa possibilidade. Nós temos chakras que são específicos, cada pessoa sente diferente. Eles são sinaléticas, são sinais projetivos.
Às vezes são aberturas específicas e você diz que uma pessoa tapa a sua boca e não consegue, que você tenta gritar e não consegue. Eu vou dizer a você que talvez não seja isso. Muito provavelmente acontece uma sensação que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aí, que vai assistir esse vídeo, já passaram, que é o seguinte: você tenta falar, não consegue, você tenta entender direito, até se comunicar, olha, é complicado, você tenta ouvir o que está acontecendo no ambiente também, não. Por quê? Nessa hora você está com o corpo físico adormecendo, tá? Ou adormecido já, só que com o corpo astral interiorizado. Quando você tenta falar, você não está falando com a boca física. Eu até vou contar uma coisa engraçada para vocês, tá? Não faça eu esquecer. Me lembre, Saulo, conta miséria engraçada. Contarei. Então, quando você está falando, você está interiorizado. E quando você fala com a boca do corpo astral. E como você está interiorizado, você ainda está utilizando uma porcentagem do físico. É uma mistura. Chama dupla vista, que eu lembrei. Você pode estar um pouquinho mais fora, um pouquinho mais dentro, vai variar. Tem horas que você vai ouvir mais, tem horas que você vai ouvir menos. Vai falar mais. Parece que alguém está tapando a sua boca, porque você está falando e não está saindo voz. Por isso que eu acho, Lucas, que o que está acontecendo com você, que você está em catalepsia projetiva, tentando falar, não ouve a sua voz, cria uma associação mental de que alguma coisa está tapando a sua boca. Na verdade, é a sua própria consciência. Eu imagino o seu mentor tentando te acordar. Meu filho, animalzinho, é você mesmo, mamãe, de papai. Venha cá, venha. Sabe, dá um tapa no bumbum astral para ver se você acorda. Muito provavelmente é isso, tá? A coisa engraçada que eu quero falar é o seguinte. Existe um processo muito interessante. Lembra que eu falei a você que tem a questão da dupla vista? Isso é um fato. Se você pegar seu corpo, quando você está em catalepsia, isso aqui faz assim. Ó. Muitas vezes o queixo balança, eu fico com medo de deslocar aqui, cara. Por que acontece? É tipo uma epilepsia. Muito próximo. Eu acho que se a gente fizer botar uns eletrodos no cérebro da pessoa, ela vai perceber que tem uma coisa muito próxima à epilepsia aí. O corpo está perdendo o comando, só que ainda está lúcido. O corpo ainda está lúcido, ele está no ponto X ali, cara, sabe? Aí, cara, dá espasmos musculares, os olhos viram. E às vezes, se você tentar falar, como eu tento, pode sair algum tipo de som louco no corpo físico também. Cara, uma certa vez... Ela saiu correndo do quarto achando que eu estava me incorporando. Eu comecei a fazer os gritaria dentro do quarto, velho, assim. Mas eu estava falando no astral, sabe? Só que o corpo físico, ele também começou a falar. Ela acendeu a luz, Saulo! Aí eu saí do trânsito, né? Falei, o que foi, rapaz? Eu tava em catalepsia aqui. Você tava dando uns gritos aí, cara? Porra, aí foi uma das vezes que eu fui percebendo, né? E você vai analisando e vai vendo que existe um tipo de espasmo muscular. O corpo faz assim também, ó. Eu sei porque já várias vezes, além de eu perceber, tá? O fato de você falar dormindo, não quer dizer que toda pessoa que fala dormindo é isso, tá? Mas também tem a ver, às vezes, de você estar dentro do corpo físico adormecido, tendo algum sonho onírico, alguma coisa, e você tenta se comunicar em dupla vista, o corpo responde na mesma proporção, ou na proporção próxima do que está acontecendo. E às vezes é muito interessante isso, coisas e coisas acontecem nessa hora que são meio inexplicáveis, até pela ciência, né? Pessoas que falam línguas que não sabem, começam a falar uma língua louca ali, né? Ou falam coisas que não imagina, muita gente fala, ó, tem uma desgrama aí no quarto aí, e volta a dormir. Como é que dorme depois, né? Aconteceu comigo isso. Então eu acho que é isso, Lucas, tá? Só dando uma força para você, acho que muita gente deve ter esse negócio aí. A Thaís pergunta de novo aqui. Vamos lá. Tenho vários sonhos por mês, onde fico lúcida. Cadê minha musiquinha, rapaz? Faço isso não. E nunca faço nada. Mas nunca faço nada do que tenho planejado, como explorar o local, conversar com o espírito, saber onde estou. Eu pareço muito experiente, descolado. É possível eu realmente estar projetado e saber se ser expert no astral? Ou será ilusão da mente? Não, eu creio que a gente pode ter algumas coisas que a gente não conhece, sim, tá? Até porque quando você se liberta do corpo físico, por exemplo, às vezes é muito interessante isso. Você tem medo no corpo físico, eu tinha isso.
Você sai do corpo, a consciência abre, que o medo fica para trás. Vai embora. Aquele medo fazia parte de uma visão que você tinha, que pertence ao corpo físico, que está enraizado no instinto do corpo físico, da autoproteção, na própria plasmagem que está na sua aura. Então você sai do corpo e isso vai embora. Ao mesmo tempo também muitas vezes eu saio do corpo, para você ter ideia, o nível de como, por exemplo, e fico tão lúcido que eu até sei que o corpo não vai lembrar. Como é que eu sei disso? Porque eu lembro desse pensamento. Eu não sei mais o que eu fiz, mas do pensamento eu lembro. Eu sei que o corpo não vai lembrar e já não ligo mais se o corpo vai lembrar ou não, porque eu sei que ele não vai poder. Eu sei que faz parte do processo do esquecimento. Tá? Eu estudo para fazer a rememoração, eu sei disso, muito importante para mim, mas às vezes você está tão lúcido que isso passa. Então eu acho que tem muito a ver com isso, viu, Thaís? Nós adquirimos, porque partindo do princípio que nós saímos do corpo e estamos passando por uma temporada aqui, nós não somos daqui, né? Você há de concordar. Então estar lá é muito comum. Anormal é estar aqui. Seria muito interessante se eu pegasse você e colocasse num local, desse para você uma coisa para você ficar meio grogue, ficasse bêbado, ou sei lá, um remédio, e ali eu ficasse conversando com você, porra, só, velho. E eu de repente te tirasse da sala e deixasse você lúcido e falava, ó, aqui você tá legal, mas tá olhando ali? Quando você voltar para lá, você vai ficar do mesmo jeito. Boa, sei, você compreende que quando você voltar para ali com aquele corpo bêbado, você não vai conseguir lembrar? Eu sei disso, eu sei que naquele estado eu não tenho como me importar. É mais ou menos, na verdade é bem próximo disso aí, que você sente quando você está fora do corpo. A lucidez, a liberdade, tá? Israel Henrique, faz 5 anos que eu tento sair do corpo e até consigo, mas perco a experiência por medo de distrações. Vou ver se dessa vez consigo. Pois é só esse despertar, essa forma de estar em contato com você, de levar a sério, ele vai vindo aos poucos mesmo, até porque se nós fôssemos rápidos, só ficaríamos sentados no astral dando conselho em alguma sala, né? A gente vem pra cá porque tem que se lascar mesmo, tem que entender, tem que ter a seriedade, tem que, sabe? Até que chega uma hora que a gente vai pegando, a coisa só vem no feeling, cara, que nem bicicleta, cai, levanta, até como vem. A amiga Suzana, amiga minha aqui, estuda inglês comigo. Eu tenho uma dúvida sobre ela, mas na verdade é uma professora, basicamente. Eu tenho uma dúvida sobre acoplamento áurico. Como funciona o acoplamento áurico no caso dos animais, especialmente no meu caso, que são 8 gatinhos? Olha, tem um estudo sobre isso, mas isso eu acho que é meio... que eu digo estudo, não é um estudo profundo, mas tem algumas informações, inclusive no próprio Projeciologia e alguns outros livros, como 700 Experimentos e tudo mais, onde é o seguinte... Os travesseiros, eu vou falar assim, os travesseiros que têm pena de ganso, por exemplo, eles não são aconselháveis para projeção e, quiçá, para dormir com ele. Meu Deus, vou tirar o meu travesseiro do quarto, meu Deus. Calma que... Porque é o seguinte, a mesma energia que nós entendemos que existe no matador ou no bicho, essa energia é diferente de uma energia de um bichinho que está do seu lado, que te ama, mas é uma energia animal também, né? É uma energia que, por exemplo, não sei se os sensíveis conseguem sentir a aura dos animais, ela é muito forte, né? Não é densa. Entenda a densidade como, por exemplo, uma pedra é mais densa que a água, as duas têm sutilidade, uma é melhor que a outra, né? Então, segundo isso, quem dormir com um travesseiro de pena de gansos dá alguma dificuldade, por causa que você consegue sentir mais ou menos as energias que eles estão de uma forma um pouco mais forte, tá? Mas não quer dizer que vai atrapalhar a sua experiência. Tem gente que dorme com seus bichinhos e por causa dele, inclusive, tem projeção. Já tinha pessoa, rapaz, só tem projeção quando meu gato dorme comigo. Eu tinha uma pessoa que falou isso pra mim, eu falei, ótimo, né? De alguma forma, não sei como não sei, mas aquilo facilitava a vida dele, pelo menos é o que ele falava para mim. Agora, no geral, o ideal é não ter acoplamento áurico com bicho nenhum. O ideal era não ter nem com a gente. Era falar, você sai até de você mesmo, mas não dá. Né? Porque se eu consigo sair de mim mesmo, eu já estava fora do corpo, né? Mas eu próprio sou um empecilho para minhas experiências extracorpóreas. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho minha consciência, como a própria pergunta do
do Israel aqui, diz que porque distrações e medo, quer dizer, minha consciência atrapalha, eu mesmo. Eu tenho que vencer a minha própria energia, que não é fácil. Eu tenho que vencer a energia do ambiente, eu tenho que vencer as energias das pessoas da minha casa, eu tenho que trabalhar as minhas emoções para poder melhorar a periodicidade da experiência extracorpórea. E ainda ter uma boa conexão com os mentores, quer dizer, tá sempre pensando em algo legal, não dependo deles para sair do corpo. Mas é importante você ter sim uma compreensão de que nós não sabemos tudo, sozinhos não conseguimos tudo, tá? Então, não é que o animal seja ruim, não é isso. É que até ele se movimentar no seu problema, o bicho não fica quieto durante a cama, né? Ele vai dormir com você, ele vai se mexer e vai atrapalhar a sua projeção, né? Então, o meu cachorro mesmo não dá. O bicho se mexe, se coça de noite toda, e não tem pulga, não tem nada, e porra, não tem como, né? Então, a aura dos animais, especificamente dos bichinhos, elas são muito mais, normalmente, mais no que diz respeito a um padrão de densificação eu não sei, eles utilizam um tipo de drenagem mais forte para a encarnação. Não sei se são todos os bichos, tá? Então, é melhor, assim, não é que vai atrapalhar, não vai. Você pode até conseguir sair com pessoas diversas, some e sai, tá? Mas é melhor não fazer. Se você quiser ter uma maior chance de projeção, é melhor não fazer perto de nada. Por exemplo, a pessoa dormir com a parede aqui, você dorme aqui, a outra pessoa, a cama aqui, tem uma parede e a cama aqui. Aí tem uma parede no meio aqui. Já vai atrapalhar. Hotel é complicado, porque você não tem uma característica energética, uma assinatura psíquica sua. É muita gente diferente com energia consciencial emitindo ali naquele ambiente, gente que está dormindo do lado, em cima, do lado. Apartamento, mesma coisa. Tem acoplamento óleo de quem dorme em cima, de quem dorme embaixo. Então, acoplamento é simples. Tem gente que fica assim, ai meu Deus, meu gatinho é muito bom. Não, vamos pensar simples, sem complicar a coisa, daquela defesa de um lado. Não. Acoplamento áureo, que até a nossa própria aura é ruim, tá? Então, a melhor coisa que tem para você ter uma melhor liberdade é você dormir longe do seu bichinho, né? Mas eu amo meu bicho, então pronto, dorme com ele. Vai ter uma chance de perder a experiência, entendeu? Só isso. Suzana, estou respondendo a pergunta sua. Você chegou agora, mas acabei de responder, tá? Abraço aí para você. Paulo César pergunta o seguinte: Painho, se der, comenta o que penso. Sou bem tranquilo quanto a sair da consciência do corpo. Se sair, beleza, se não, também. Pelo seguinte, tenho 51 anos e pelas estatísticas de ano de vida média brasileira, eu vou sair em definitivo do corpo daqui a uns 30 anos. Porque, cara, é o seguinte, esse cara é um psicopata positivo, né? É o seguinte, eu vou morrer daqui a pouco, vou tomar logo uma cachaça aqui agora para ficar tudo beleza, porque eu não vou ter mais... Chegar nos 90, rapaz, já tô com o pé na cova. Então... Eu dou um foco maior para o meu dia a dia enquanto estou encarnado. Perfeito. Agora, claro, isso não me impede de estudar o tema, coisa que faço há mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos para você estudar o tema aí, viu? Até chegar lá. Conviver com algumas simpatizantes de tema assim como sou também. Abraço. Bom, seu pensamento é legal. Eu brinquei com você, tá, Paulo? Mas achei legal o seu pensamento. Achei a tranquilidade com que você leva a vida legal também. O envelhecimento, a visão. Mas quem disse que você pode morrer daqui a pouco, Paulo, tá? Então, não sei se você vai estar tranquilo também, mas eu achei legal, assim, no geral achei bacana. Leve, né? Um pensamento leve. Tá rindo. Mas é legal, pô, achei legal. Continue pensando assim, mas o cara começa a sair do corpo, não para, não existe, assim, se sair, mas assim. Eu tenho esse pensamento também. Se eu vou fazer o trabalho, se não sair, mas só que tem o seguinte. É a minha liberdade, entendeu? Se eu não sair, eu não estou me culpando. Mas foi eu que fui incapaz de curtir minha liberdade. No momento eu ainda estou tipo naquela coisa da cachaça consciencial. Eu tomo a 51 e fico ali dormindo na porra, porque dormir é gostoso. Na verdade, pessoal, para a nossa consciência atual, vocês vão de convir, apagar a consciência é delicioso. É o que mais a galera faz por aí, velho. Tomar uma cachaçazinha para dar uma relaxada. Relaxar é gostoso. Nós precisamos relaxar. Nós não aguentamos a realidade, a pancada do dia a dia, né? Mas eu gostei do seu pensamento. Gostei. Você tem 51, eu tenho 40. Eu já me lasquei, porque agora eu vou começar a contar também. Daqui a 40 anos, mais ou menos... Tenho mais 40 anos de projeção, vou fazer alguma coisa por aqui.
Paulo, você me lascou, Paulo. Nunca mais você é o mesmo. Vamos lá. A Suzana de novo, tá aqui com a gente, entrou agora a pergunta. Outra dúvida. Seria porque tenho mais facilidade de dormir de barriga para baixo? Na verdade eu diria o seguinte, eu não sei se... Vamos lá. É tão difícil dormir de barriga para cima? Poderia ser porque em algum momento da vida tentei inconscientemente bloquear as repercussões energéticas e a projeção? Não, porque é o seguinte, Suzana. Porque é mais fácil apagar a consciência quando você vira de barriga para baixo. Existem várias coisas interessantes. Existe uma ligação instintiva, quando você vira de lado e fica no feto, na posição fetal, né? Quando você deita de barriga para baixo, também você está avisando que você quer apagar. Os seus chakras, eles sempre fazem leitura de qualquer lado, mas eles fazem mais frontal. Os radares são voltados para frente, né? Senão a gente enxergava pela nuca. São voltados para frente. Então, essas perguntas estão no meu Facebook, tá, Ovando? Vai no Facebook, você enxerga lá e consegue. Então, quando você vira de barriga para baixo, você está apagando, né, a sua consciência, tá facilitando o processo, está fazendo isso aqui, ó. Agora, quando você tem que sair do corpo, você pode dormir. Cara, eu já deitei de barriga para baixo porque eu queria apagar a consciência. Aquele dia especificamente, eu queria desligar. E não deu. Porque eu tomei uma bronca do mentor. Claro que foi uma bronca educada, né? Eu tava assim, cara, deitado, e deitei de barriga para baixo. E lá fiquei ali, rapaz. Eu comecei a sentir a chamada, né? A chamada do bebo doido, né? Começa a fazer... Veio para trás, veio para frente. Eu falei, tá porra, querendo dormir, meu irmão. Cara, na quarta chamada, eu senti uma desgrama em pegar aqui, ó. Puca! Pegar que nem você pega... Você pega aqueles cachorros de raça, coelho, que... Pá! Puca, me jogou na parede do quarto, assim. Na mesma hora falou assim, eu não vi nada. Uma força, cara, uma força. Chega a parecer que tava com raiva, mas não era. Era o tamanho do poder energético que ele usou para me fazer aquele negócio. Quer dizer, o cara me tira do corpo, por quê? Fiquei até bravo. Por que você não me tira do corpo sempre, animal? Porque tirou só hoje. Aí a resposta foi a seguinte para mim. Se pode acordar, porque dorme. Quer dizer, se pode sair lúcido, porque vai apagar. Ele estava falando para mim o seguinte, seu corpo precisa dormir, não você. Aí me deu uma pancada, né? Porque foi um ensinamento para você não desistir da liberdade consciencial, porque é bom, é legal. Seu corpo vai dormir, vai ficar legal ali, tá? Vamos lá. Porque a posição muda a chance de ter a projeção, porque as pessoas conseguem se projetar em qualquer posição? É isso que eu falei para você, tá? A posição, você pode sair em qualquer posição, sim. Mas tem posições que tem um aviso. Por exemplo, a técnica completa 5, tem gente que tem uma raiva danada de mim, que ela nunca sai, mas vai sair, tá? Eu sei até o capítulo que ela vai sair. Daqui a pouco eu vejo aqui, quer ver? Eu sei até qual capítulo do curso ela vai ficar, cara. Quer ver só? Os capítulos são todos prontos aqui. Eu vou ficar com raiva de mim. Capítulo 32. Técnica... Peraí, deixa eu ver 32. Técnica completa 5. Tá? A técnica completa 5 tem uma indução psicológica que é o seguinte. Um ensinamento que tem em cima do que você falou, inclusive, Suzana. Quando você fecha os olhos... Olha que fechada de olho romântica. Você não sente um certo... Quando você fecha os olhos... Cara, besta da porra. Você está avisando ao seu inconsciente. Existe até uma ligação ligada com a glândula pineal, ou a pituitária, né? Que é a pineal, que é a liberação da melatonina. Que é para dormir. Até a escuridão faz parte da liberação desse hormônio. Então, mas quando você está de olho aberto, você está avisando ao seu corpo que você quer ficar percebendo, que você quer ficar olhando, que você quer ficar lúcido, você não quer apagar. Então, uma parte da técnica completa 5, os primeiros 10 minutos são feitos, 10, um pouquinho menos talvez, são feitos de olhos abertos, para que você não perca a consciência. Então, até isso nós pensamos. Tá? Então, quando você vira de barriga para baixo, você emboca, Suzana, você está avisando ao seu corpo, eu quero apagar, eu preciso dormir. E, na verdade, a dificuldade que tem é o equilíbrio perfeito entre você deixar o corpo dormir e a sua consciência não. Para isso, você vai fazer 30 faculdades e não vai aprender. E vai aprender as 30. Mas para aprender a fazer o seu corpo dormir e você ficar acordado, você tem que encarnar primeiro na Bahia, cara. Tô brincando. Eu fui de lá, tá?
Eu adoro, cara. Na verdade, eu sou motivo de piada pra onde eu passo, né? Por isso que eu até brinco. Uma vez eu brinquei com um negócio desse, o cara pegou um ar comigo, meu amigo. Tava numa feira aqui, na Fenearte, aqui no Recife. Eu falo, não, eu sou o que, você é da Bahia? Eu também sou da Bahia, rapaz, legal, a gente é meio devagar. Não! O cara era do interior da Bahia, você é da onde? Aí ele falou, eu sou de... um lugar lá mais acima de Juazeiro, cara. Juazeiro, Petrolina, mais acima ali, não lembro da cidade. Quer dizer, o cara já é quase de Pernambuco, não, você não conta não. O cara ainda pegou mais ainda, você já é quase, você já pegou um pouquinho do pernambucano. O pernambucano é tão agoniado que até o elevador ele fica brigando. Bora, meu velho, demora da porra. Juro, velho. O pernambucano, o sinal, velho, tá fechando. Tá, sabe aquela contadezinha? Chega no último, ainda tá vermelho. O cara já tá buzinando atrás. O baiano não, peraí, rapaz, que agonia é essa? O cara para pra conversar um do outro na frente. Peraí que o cara tá conversando ali no carro. Peraí. Existe uma compreensão, cara. Se você pegar o telefone, ligar pro teu chefe na Bahia e falar assim, olha, eu não vou hoje não. Ele, por quê? Tô com sono. Não, claro. Por favor, fique, irmão. Que de jeito não venha. Existe uma compreensão em cima da alma, né? Eu tô brincando, mas eu tô falando o seguinte, que existe um estudo muito profundo que eu quis dizer para vocês sobre a compreensão do adormecimento físico e a consciência ficar acordada, tá? Isso é muito interessante e você precisa estudar isso. Isso é a vida toda. Agora faça isso em dias em que você não vai precisar trabalhar no dia de manhã cedo, sabe? Então, normalmente eu faço mais isso, eu fico acordado com mais calma nos sextas, nos sábados, quando eu posso agora. Antigamente era sempre porque eu tocava, né? Então a minha vida era noturna. Quando eu chegava em casa, eu tinha muita projeção depois de tocar, porque eu vinha muito cansado. Eu entrava muito facilmente com a catalepsia por causa disso. Eu meio que perdi isso, porque dificilmente eu vou dormir acabado. Hoje em dia, porque eu sempre me cuido, a não ser se não é sexta no sábado, que às vezes eu fico aqui jogando, vendo filme e tal. Mas é isso, vamos lá. O Charles Noronha. Só me diga por quê. Tem muitas coisas que você não pode dizer sobre o mundo astral. Porque percebi que Moisés, Walter e outros projetores evitam dizer muitas coisas que fiquei sabendo de amigos projetores pessoalmente. Não, eu não acho que tem muita coisa. Na verdade, eu falo quase tudo. Eu só não falo coisas... e como você, não tem mágica esse negócio, tá parecendo que a gente está cheio de desinformações e ninguém está com porra de informação nenhuma, meu. Tudo mentira. Eu acho que só tem o seguinte, tem coisas que são muito sérias, por exemplo, você sai do corpo e, sei lá, acessa uma coisa de determinada pessoa, ou uma experiência que é muito forte, que pode constranger outra pessoa, pela questão de educação você não fala, e às vezes você tem específicas opiniões sobre outras pessoas, que você tem aquele politicamente correto, que no vídeo você não fala, mas você tem. Se você falar com a pessoa vai acabar falando o que ela acha sobre aquela pessoa, sobre a outra, mas ela jamais vai falar isso no vídeo pela aquela coisa do moralismo, do falso moralismo até, né? Que a gente tem de não falar e não deve falar mesmo. Eu acho que tem que... bicho, eu sou da mesma opinião. Eu sou da mesma opinião que... Qual é o nome dele, rapaz? Daqui da Bahia, rapaz. Pô... esqueci o nome dele, cara. Ele fala, eu vou lembrar o nome dele. Suassuna, Ariano Suassuna. Ele fala o seguinte: nunca fale, né? Nunca fale uma coisa pela frente de alguém, cara. Tem coisa mais triste que você chegar pra uma pessoa e falar, não gosto de você, você nunca faça isso. Espera ela sair, né? Espera ela sair lá, você fala. Eu não acho que o Moisés e o pessoal, ele pode até ter opinião específica, saber de algumas coisas, acho que tem coisas que você não pode falar mesmo, tá? Mas eu não vejo muita mágica nisso, não. É simples. Vou pular aqui. Vou tomar uma hora aqui. É possível uma pessoa querer tanto fazer projeção e sonhar que está projetada, mas 5 vezes por mês eu fico lúcido no sonho, eu vou, estico o dedo, atravesso parede, sinto perder a lucidez, sinto o vento bater. Será que minha mente está me enganando tanto assim? É porque é o seguinte, Thaís, a Thaís fez outra pergunta aqui. Existem variações de consciência, existe dificuldade, né, de você estar fora do corpo e trazer essa rememoração por vários motivos, por várias específicas variações. Às vezes você está dormindo perto de alguém, às vezes você não trabalhou direito o acoplamento, às vezes está num momento emocional difícil, ou o próprio cuidado geral. Então, toda vez que você trazer essa rememoração, quando você focar mais no estudo, tá? Se dedicar mais no estudo, se dedicar mais no cuidado energético, se concentrar mais na sintonia, você vai lembrar mais.
Anota o que eu estou falando, que faz que é batata. Vai melhorar só na rememoração, tá? A rememoração faz parte na atitude do que você tem no corpo. Você está lúcido aqui, vai estar lúcido lá e vai conseguir trazer. Quanto mais você educa seu corpo aqui, a percepção das atitudes, do que você está fazendo no dia a dia, nas atitudes inconscientes, mais você rememora as suas experiências. Sempre é assim. Se você tiver com um problema, né? Se você tiver com algum problema físico, você não vai acontecer. Você vai sair do corpo e vai ver só aquilo, não vai rememorar. Enfim, é isso aí. O João fala sobre os iniciantes na projeção. Ô João, isso aí dá um fato inteiro, rapaz. Mas a dica que eu dou aos iniciantes é estudarem. Pô, papai, dá uma dica. Pô, você não sabe nada? Pronto, tá aqui, ó. Toma um livro. Vai estudar. Vai estudar. Não, assim, os iniciantes é se dedicar de uma forma saudável, né, equilibrada. Não achar que depois de 3 semanas você vai ter que sair do corpo. Se sair, ótimo, se não, não tem problema. Né? Você precisa buscar a projeção e o estudo da espiritualidade é um estudo interno, né? É um estudo consciente nesse aspecto. Eu vou falar muito disso no novo curso, tá? Estou falando já, né? Estou gravando. Então é importante essa busca com calma, buscar autores legais, não sair por aí louco, querendo tudo. Desconfiar das mágicas, das coisas muito fáceis, não existe. Existe sim um estudo legal sobre isso, faz uma boa técnica, uma boa dedicação no seu dia a dia e você vai ter uma melhora considerável, não só agora, mas durante o decorrer de todos os próximos 30 anos do nosso amigo Paulo ali, que está perto de morrer, daqui a 30 ele já foi, daqui a 40 eu também, né? Acho que a Meire daqui a uns 10, a Meire já tem uns 80. O Duda então está acabado, você olha pro Duda, você vê um... E é isso. Não tem muito o que fazer, não. E você vai conseguir melhorar a sua própria próxima vida também. Porque o que você faz nessa vai repercutir na outra, vai ficando mais fácil. Quer dizer, se você está estudando projeção agora, as próximas vão ser mais fáceis. De você sair do corpo. Eu não quero saber da próxima. Pois é. Por isso que você tá uma merda nessa. Porque não quis saber da última. Até fiquei lascado aí. Especificamente sobre EV, estado vibracional. Como aumentar a chance de atingi-lo? Olha, isso é uma coisa muito interessante. Muita gente sai do corpo sem nunca ter sentido o estado vibracional. Muita gente, cara. Eu chego a pensar hoje que a gente, na verdade, não tem quem fale. Não, o estado vibracional, tem até o livro da Nancy aqui atrás, tá aqui atrás. É essencial pelo trabalho energético. Tem gente que entra em estado... É muito interessante isso. Para sair do corpo, não necessariamente você precisa sentir o estado vibracional. Se você sente o estado vibracional, porém, é mais fácil sair do corpo. Quando você tem a oportunidade de sentir. Existe realmente ele meio que ejeta o corpo astral, tá? Mas isso não quer dizer que você precisa vibrar, estronta, para sair, não. Mas para sentir o estado vibracional, é importante você estar sempre trabalhando as energias no dia a dia. Por isso que, inclusive, o pessoal do IPC, o pessoal que realmente se dedica mais ao cuidado do estado vibracional, eles diariamente, eles têm chaveirinho. É meio que sabe aqueles caras de Jesus que tem no carro Jesus, não sei o que, Deus que me deu? Eles têm a mesma coisa com EV, cara. Tô brincando, mas assim, lá você ia lá na biblioteca do CAEC, lá tem chaveirinho, tem adesivo, tem camisa, né? Para você ficar o tempo inteiro lembrando de fazer estado vibracional. Eu chegava uma época que eu fazia algumas coisas assim. Então, quanto mais você cuidar das energias, mais vai ser fácil você atingir o estado vibracional. Quando você atingir um lance para conseguir o estado vibracional, durante o dia a dia você tem que fazer a mobilização básica das energias. O que é isso? Pensar nas energias, ou não precisa pensar, você tentar sentir, eu costumo falar assim, no começo a visualização de você pensar na energia subindo dos pés da cabeça é muito difícil, então você meio que pensa ou o seu corpo balançando, mas você pensar em balançando durante o dia a dia na vigília é muito complicado. Você pode também visualizar como se fosse uma corrente de vento subindo e descendo. Às vezes você está de olho fechado, você percebe que até o seu globo, o seu olho, ele pode estar meio que induzindo a sensação da movimentação energética, mas a movimentação vai fazer com que os chakras desbloqueiem o campo, quer dizer, eles entram, as energias circulem e com isso eles criam, com o tempo, quando a consciência começa a variar principalmente, ele começa a criar um campo, algumas pequenas varreduras que vão chegando
E normalmente as pessoas que não sentem o estado vibracional, não são todas, elas não têm projeção clássica. Elas se veem lá fora, de repente saem e não percebem, mas elas não percebem o apagar da consciência, ficar acordado dentro do corpo, não são todos, tá? Tem varia. E a saída. Porque o que acontece? Existe uma explosão energética no momento que o corpo está adormecendo, porque há uma alteração desse processo. Manter a consciência aberta durante o ponto X dá uma verdadeira explosão energética, que normalmente causa o estado vibracional. O estado vibracional também é causado fora do corpo quando você vai sofrer algum tipo de intervenção do mentor ou algum tipo de proteção, algum tipo de trabalho energético, de amparo. Então você pode ser instalado um estado vibracional lá fora. O estado vibracional pode começar por um simples detalhe, você pode começar a sentir um resfriamento em uma parte do corpo, você se concentra ali, de repente ele aumenta e vira aquele negoção forte assim. Vai variar, então é preciso praticar, é preciso treinar as energias, é preciso acreditar nele, porque você não está sentindo o estado vibracional, ele existe, a energia existe em você, senão você não estava encarnado. Então você não está sentindo o campo energético dessa forma, ou porque você está perdendo a consciência ali, ou porque, sei lá, você está saindo tão fácil, a sua aura é mais, sei lá, tem gente que já tem a aura um pouquinho mais aberta, né? Que ela não chega a não parecer que vibrar, mas é comum que tenham pessoas que não sintam o estado vibracional, tá? É assim mesmo. Olha, eu vou deixar aqui. Ver se tem uma. A Adriana, eu vou pegar a pergunta da Adriana aqui. Ah, não, a do André Luiz, coitado. Vamos lá. Quando estou descansado e relaxado na escuridão de olhos fechados, vejo esferas de luz que aparentam estar flutuando e de uma cor parecida com violeta, às vezes verde claro. Isso é meu externo, desculpe. Eu não entendi se era para perguntas. Olha, tem que ver também, porque existe uma coisa, quando você para os olhos e olha para alguma coisa, o céu, por exemplo, olha o céu azul e fica olhando e não mexe os olhos. Você começa, não sei se são aglomerados de alguma coisa nos olhos, são aglomerados de célula, não sei que diabo é aquilo. Você começa a ver coisas que fazem parte dos seus olhos, tá? Então é uma coisa física. Tem gente que fala, nossa, tô começando a ver alguma coisa espiritual. Não, você tá vendo coisinhas dos olhos, tá? Não é isso. Mas tem coisas que você assim, pode conseguir ver, tem experimentos que eu já fiz vários experimentos, cara, sobre clarividência. Eu passei alguns meses estudando, melhorei em alguns aspectos, no outro eu fiquei um pouquinho até descrente, não porque eu não acho que não funcione, é porque eu acho que não é exatamente aquele caminho. Mas, por exemplo, eu segui várias coisas, técnicas do Cabral, técnicas de autores americanos, livro do Rodrigo Medeiros e outros tantos. E sabe o que aconteceu comigo quando eu comecei a clarividência? Eu melhorei minha projeção de forma muito forte. Eu tive umas projeções intensas por causa da clarividência. Botava aqueles negócios preto, botei um pano preto, ficava no quarto escuro sentado de olho aberto, com um pano preto e uma luz infravermelha, tá ali, tá aqui pertinho. Infravermelho apontando para ele. Eu fiz todo tipo de experimento, se você pensar, algumas coisas foram bem legais, outras nem tanto, mas valeu a pena pelas experiências projetivas que eu tive. Eu cheguei à conclusão perfeita de que se você trabalhar muita clarividência, mesmo que você não abra a clarividência aqui, vai melhorar de forma muito forte suas experiências extracorpóreas, porque sim, mexe na lucidez. É muito interessante, tá? Eu não sei o que são essas esferas de luz que você vê, é muito difícil fazer. Pode ser alguma coisa, pode não ser, pode ser coisa da vista, pode ser... Enfim, é você que tem que fazer uma análise aí dos seus caminhos. Não receber... Olha, anota isso, não receba de ninguém, não, porque você é um super médium, não. Duvide de você mesmo, porque se você não fizer isso, você vai começar a acreditar que você é super... E o cara vai falar uma coisa para você, você vai querer fazer. Seja extremamente cético no que diz respeito a si mesmo, tá? Porque é assim que você vai melhorar a sua experiência, você não vai fazer de você perder seu tempo em uma coisa mágica. Não, cara, tentar ver se existe... Sabe por que eu queria ser médico quando era... Eu queria ser clarividente e médico. Porque eu queria ver a hora da galera e queria saber o que era, mas eu não consegui nenhuma coisa nem outra até agora. Vou chegar lá, tem outra vida vindo aí, tem mais 40 anos chegando o Paulo aí, tá? A próxima hora eu vou ir. A Adriana faz uma pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida há muito tempo. O ato sexual em si, seja ele só acompanhado, pode fazer antes da projeção? Pode. Qual o problema com o ato sexual? Nenhum. Né? Você pode à vontade, pode se masturbar,
pode fazer sexo. O que faz mal não é nem o sexo, nem se masturbar. O que faz mal é estar mal. Puta merda, são as coisas... Estar mal, você vibrar negativo, ou às vezes o sexo sozinho é muito melhor que com o outro. Porque no sexo sozinho, no máximo, tem você e seu encosto. Com o outro tem você, pode ter seu encosto, com certeza tem outro que pode ser uma alma cebosa, e do lá e pode ter encosto do outro ou mais ainda. Então é um grupal, né? Então não é problema nenhum. Inclusive existe um dogma, na verdade um mito sobre isso, que é o fato de você, não, porque é o seguinte, não pode. Eu vi muita gente, cara, as pessoas chegarem, porque é o seguinte, você não pode, o que acontece? Antigamente em centro espírita, as pessoas falavam assim, não faça sexo hoje porque nós vamos fazer um trabalho energético. Eu entendo esse pensamento porque é o seguinte, não coma carne, não faça sexo. Vocês já ouviram disso, né? Porque você não pode garantir que aquela pessoa que veio, ela não, sei lá, fez sexo com quem? Em que situação? E como? Porque as pessoas têm ideia muito, né? Um faz sexo simples, papai e mamãe, outro quer fazer de cabeça para baixo, no teto, com um cachorro. Bicho, o mundo é um negócio louco. Então, como você não garante, é melhor que as pessoas não façam nada e vão para ali, né? Acontece que é o seguinte, é a mesma coisa que fazem com o padre para mim. Para mim era muito melhor. Quantos padres saem por aí porque traíram a igreja, andaram com mulher casada, ou quiçá não mexeram com crianças, como acontece, por causa da energia forte sexual que eles ficam. Qual é o problema do padre casar, né? Você vai ver uma maldade, né? E o tabu veio daí, do celibato, né? Uma droga que fizeram com os coitados dos padres por causa da igreja ter posse. Porque se você pegar a Bíblia e ler, você vai perceber que Pedro, quando Jesus o conheceu, ele tinha filhos e esposa. E muitas vezes, São Pedro, né? Tá na Bíblia isso. Muitas vezes o próprio Pedro deixava os seus filhos numa cidade próxima por causa do perigo que eles faziam. Eles eram pessoas que infringiam as leis que existiam lá, né? Falando de um outro Deus, de uma vida de salvação e não sei o que aquilo. É que nem falar disso na Coreia do Norte. Não pode ter outra religião lá, só pode ter aquilo lá. No máximo que ele tem lá é um templo budista lá, que quase que só tem um, e os caras vivem ali lá no canto, lá escondido. Eu vi um documentário que eu vi isso. Então, o sexo não tem problema nenhum, o problema é o desequilíbrio. Então, como você não garante, as imagens que você vai, o cara vai dormir, até mesmo a pessoa, o estigma, não vai ver filme pornô, não sei o quê. O equilíbrio é o caminho, sempre, né? O Luciano, Luciano, amigo nosso, está aqui, fez uma pergunta interessante aqui. É uma pergunta muito difícil, Luciano. Já chegou a Saulo, eu cheguei de voadora, Saulo. Não tem conversa comigo, não. Já chego com a faca na mão e voando no pescoço. Né? Deixa aí, daqui a pouco eu vejo a pergunta dele. Eu vou terminar aqui porque já estou 1 hora aqui, cara. Eu estou fazendo uns fac muito longos, mas a galera gosta, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Não é legal. Então o sexo não tem problema nenhum. Procura uma pessoa legal, ou a melhor pessoa para fazer sexo com você é você mesmo. Se você não se curte, ninguém vai curtir, tá? Se você não não ter essa liberdade com você, ninguém vai. Mas ao mesmo tempo também veja a questão do pensamento, né? Veja a questão do equilíbrio. O sexo é simples. A gente que criou um negócio horroroso em cima dele, em cima do peso, por uma questão que veio cultural, milenar, tá? A gente disse que inclusive o sexo é tão maldoso que as pessoas fizeram com ele, só para terminar, que Jesus não nasceu dele. Veja a Virgem Maria. Velho, isso é a maior mentira que eu já vi. Isso é a maior sacanagem que fizeram. Porque se só Jesus é puro porque não veio sobre sexo, nós somos todos impuros. Isso foi uma forma de elevar um e abaixar todos os outros, assim, desnecessariamente. Quer dizer, ele pode morrer com a porra de um negócio na barriga, um negócio na cabeça, as pregadas aqui. Ninguém quer morrer daquele jeito, mas nascer simples como todo mundo nasceu não pode. Né? E outra coisa, o que é o sexo? Porque o sexo foi lá, o sexo é o quê? Uma pessoa vem com um negocinho lá, coloca lá no sexo na mulher, entra, sai, acabou, vai embora. Aí na hora de nascer, nasce pela onde? Pelo mesmo lugar, só que o buraco é um pouquinho maior, né? Aí qual é o problema do sexo? Quer dizer, entrar e sair não pode, agora sai um negócio ladrante, arrombando tudo. É um negócio assim meio que a gente parar pra pensar, a gente criou um mito muito louco em cima do negócio aí, mas não quero falar sobre isso não, porque é muito difícil para quem tem religião, né? Mas eu acho que é muito legal a Bíblia, as coisas, os ensinamentos que existem, as lições. Eu só consigo pensar um pouco mais sobre as coisas. Eu acho que tem muita coisa que foi trocada pelo homem, a gente segue sem pensar.
O homem trocou muita coisa ali dentro, o seu interesse. O homem matava em nome de Deus, né? Queimava em nome de Deus. A igreja pediu perdão muitas vezes sobre o que fez na Inquisição. Então nós temos que ter um pouquinho de pensamento sobre isso. Quantas coisas existem ainda e estão travadas em função de vontade das pessoas, tá? Bom, pessoal, eu não vou poder ficar muito. Eu vou ler mais duas questões aqui, que vai ser a da Maria e a do Luciano, que é muito interessante e vai demorar um tempão. Tá? A minha específica visão sobre isso é muito complicada, vai mexer com questão política, mas enfim. Saulo, tenho esporadicamente conseguido me projetar, mas percebo que toda a experiência acaba em sonho lúcido. Tipo, começo com a lucidez da projeção. Perdão, podia aprender do Felipe Matos. E subir também do Davi. Bom, essas duas aqui estão bem simples. Vou continuar dela aqui. Como é a projeção, quando abro a porta do meu quarto já saio, mas não tenho mais a lucidez aqui e acordo com toda a rememoração do sonho lúcido, desde o momento que era a projeção até o momento que virou sonho. Não sei se me fiz entender, entendi. Pratica mais as energias, Maria, tenta ver se você está dormindo perto de alguém. O que acontece? Quando você está dormindo numa aura, uma bolinha aqui, a sua aura é outra acoplada, tá? A volta o corpo fica prejudicado, porque quando você sai, aquela aura continua emitindo ali uma irradiação específica, né? Irradiando uma energia e pensamentos, e você tem que voltar para esse corpo. Então ela compromete a rememoração. E a outra, se você não cuidou da sua própria energia. Então, cuidar da sua própria energia é uma questão mecânica que facilita. Mas a questão consciencial é cuidar da sua própria lucidez durante o dia. Perceber coisas simples, tipo, estou abrindo a porta do quarto, estou tomando uma água agora eu parei para olhar a cidade, perceber, sabe, de forma equilibrada, bondosa e uma observação constante das atitudes. Fulano está ali brigando com o outro, não está percebendo agora, eu vou ficar em observação. Sabe, isso abre a sua lucidez. Aquele momento é como se, onde estou, fazendo o que agora, em que situação? Não estou no trabalho, estou numa reunião, estou sentado aqui conversando com vocês agora aqui. Tenho consciência que estou aqui? Tenho. Estou no corpo ou estou fora do corpo? Questione, cara. Porque você não vai saber. Ontem eu estava voltando para o corpo, eu estava dentro de um ônibus, sentado, voltando. Cara, quantas vezes eu estou pegando ônibus para ir para casa? Agora eu acordo lá fora e me perco e pego a porra do ônibus. Já falei que o ônibus é alvo mental, cara. Mas eu não acordo. Aí, sabe, eu estava sentado, na verdade era um amigo espiritual, cara. Eu plasmei o lugar, eu vi tipo o cara do meu lado, ele estava tipo aqui do meu lado esquerdo, e o cara olhou para mim assim, eu querendo ir para casa, eu tô na rua e tal. Eu não acordava, ele pegou a mão dele, botou na minha cabeça assim, começou a fazer um carinho assim em mim, sabe? E eu, porra de carinho é esse, rapaz? Quero ir para casa no ônibus aqui, outras pessoas vão ver. Comecei a ficar envergonhado porque outras pessoas iam ver ele fazendo carinho em mim, podiam pensar que eu era gay. Olha os pensamentos, eu inconsciente lá, cara. Até que o cara aqui, eu senti um clique dele assim, ó. E eu abri os olhos no corpo. Aí eu abri o olho e fiquei ali, com sono, né? Mas, puta merda, velho. E fiquei com vergonha, né? Por causa disso. Então, assim, a percepção disso é justamente você manter-se no dia a dia desperto. Porque, cara, você não acorda, velho, fora do corpo. Eu tenho um alvo mental. Voar, voltar para casa na rodoviária de ônibus ou o mar, cara. O mar, quando eu vejo as ondonas só batendo, pá! As ondas vão me buscar. Quando vê o mar, eu tô fora do corpo. Então, esses são alguns alvos que ainda... o mar eu já consegui mais ou menos. Agora, essa do ônibus eu ainda não consegui acordar. Toda vez que eu vejo um ônibus na rua, eu falo, opa, tô no corpo, ou fora do corpo. Cria um negócio aí. O Luciano faz uma pergunta de voadora aqui pra gente, para terminar o FAQ de hoje. Estou vendo agora que o governo está estudando liberar o cultivo da cannabis, da maconha, para uso medicinal. O que você dizer sobre isso com um país como o nosso? Essa pergunta envolve várias coisas. Envolve a questão política, envolve a questão religião, envolve o direcionamento de várias coisas. Eu já vejo, olha, eu tive na Califórnia, e na rua, andando com a esposa, em alguns lugares, Luciano, deixa eu botar para baixo aqui, tá? Porque eu vi várias plaquinhas assim, vendemos vender o uso da cannabis medicinal, em inglês assim, você podia, aí tinha uns que tinha assim, necessário, uma coisa de treatment, como se fosse, não sei como é o nome direito, mas era necessário você levar ali a comprovação médica, uma coisa assim, tá? Então, eles permitem que você utilize, eu não sei em outros lugares dos Estados Unidos, contanto que você tenha, eu acho que em vários lugares dos Estados Unidos, né? Eles têm uma abertura lá, eles podem sair de algumas coisas que estão na Constituição
e cada um tem mais ou menos, claro que tem algumas coisas que não podem, mas muita coisa pode. Tanto que lá tem pena de morte em algum lugar, eles usam. Né? E eu acho que é o seguinte, prescription, that's it. Valeu, Guilherme. Eu não vejo problema. Na verdade, eu tenho um pensamento muito simples, ao mesmo tempo meio que foge ao padrão de que as pessoas chamariam de espiritualidade. A gente tem um grande problema aqui, que se você parar, é só pensar, cara. Olha a sociedade. Eu não vejo problema nenhum em usar isso para cuidar de uma receita médica. Até porque se ficar comprovado e ter ficado que o uso, por exemplo, em vários aspectos, né? Aquilo vai te fazer bem, você vai estar estressado, você vai relaxar. Não você usar isso como um molde de tipo, não, maconha, porque não. Como a maconha, como várias outras coisas que você pode ter de liberação, porque vai fazer bem para você. No final das contas, ela vai fazer mais bem do que mal. Se tem um estudo, uma pesquisa, não vai problema nenhum. Né? Eu vou até mais longe. Isso que eu vou falar é bem difícil, tá? É opinião. Claro que eu mudo o tempo inteiro, estou disposto a mudar se alguém me mostrar de forma clara que é o melhor caminho. Porque assim, ó, a gente tem um problema muito sério na nossa sociedade aqui, que é a questão o Rio de Janeiro é uma forma clara e todas as grandes capitais também são. Que é a questão das drogas, no geral. Devemos ou não devemos ter proibição das drogas? Você permite, quando chega uma droga nova, aí essa não pode mais, aí chega uma outra. Você percebe que as pessoas gostam de se dopar? Elas gostam. Cara, você já viu alguém que quer se drogar, não usar, não comprar? O cara quer se drogar, não pode porque é proibido. Eu nunca vi. O cara pode até não entrar, mas quando ele não entra é por uma questão estrutural. Porque os amigos dele já usam, a família, a base que ele teve foi tão forte que ele fala, não, isso não é legal, sabe? Existe um estudo sobre aquilo, tá? Isso não é bacana. Eu não concordo com isso. Mas eu acho que assim, a forma como está hoje, a proibição total do jeito que está hoje, eu acho que tinha que ter um trabalho em cima do governo em cima disso. Né? Por exemplo, as pessoas vão continuar subindo o morro ou indo para as favelas, lugares onde infelizmente as pessoas mais simples estão, vão continuar comprando a droga, dando poder aos traficantes, quer dizer, uma briga, um poder financeiro que faz com que os caras comprem fuzis e mandem no local e financiem campanha política, tem muito envolvimento político nisso também, né? E você perca poder sobre isso, né? É muito difícil. Eu acho que tinha que ter um trabalho em cima do governo. Quanto é que custa sei lá, o grama da cocaína? Não, custa R$50, não sei quanto aí. 10 gramas, assim, 1 grama, sei lá como é que é. Então pronto, você não vai comprar mais não. O governo vai lhe dar, você vai ter que ir lá, provar que é viciado, tá? Isso vai ser um problema, isso nunca vai acontecer, porque os interesses em cima da política é muito grande. Tem que ser um trabalho muito forte, inclusive isso é uma coisa tão densa que a gente não consegue dimensionar. Você vai ter que provar que precisa, só que aí você vai fazer um trabalho de cuidado em cima disso e o governo vai, com as apreensões que ele faz, ele vai conseguir lhe ajudar nisso. Você não, o que acontece? Você tira o poder da criminalidade, você consegue contabilizar quem está doente. Pô, esse cara está doente. Você consegue ter certeza que mesmo... Porque o cara está na Cracolândia, ele não para de... Não adianta você proibir, vai fazer só a criminalidade acontecer. Nunca vi ninguém parar de cheirar um negócio porque é proibido. Vocês já viram? Eu não vi. O cara rouba a casa, o cara não tem consideração nem com a família. Ele rouba dentro de casa, ele tira coisa da família, não sei o que tal. Né? Eu acho que tinha que ter um trabalho em cima do governo. Aí o que faz? Você tira o poder da criminalidade, você faz com que o governo tenha e outra coisa, o gasto é quase mínimo, porque ele vai trabalhar no começo com apreensão. Apreende tudo ali, claro que vai ter desvio, sempre vai ter. Educa, e aí você tem um processo social. Cara, se é de graça, quem é que vai comprar? Vai o caramba, velho. E aí ali você vai ter, ó, pessoal, hoje nós estamos aqui na palestra. Para pegar a droga tem que assistir uma palestra. Para começar, tem que assistir a palestra. Vamos aqui, hoje em dia, ó, pessoal, vocês sabem, vocês vão ali daqui a pouco, vocês vão usar, faz parte, a gente está aqui, não é certo? Não pode ir na rua, vocês vão para sua casa, vão para algum lugar, certo? Mas é assim, se faz isso, vai fazer você ficar desse jeito, você vai se lascar, a sua consciência vai ficar assim, o seu corpo, olha esses exemplos aqui, pronto, agora vamos lá. Muito ali não quer nem ouvir o que você está falando, isso acontece, muitos vão morrer, mesmo o governo fazendo isso, não tem solução para eles vão morrer de um jeito ou de outro. Eles vão morrer com o traficante, vão morrer com o governo. Mas a diferença é que o governo está tentando fazer alguma coisa, o país está tentando fazer alguma coisa para essas pessoas. E tirando o poder da criminalidade. Né? O que é mais forte, cara. É uma coisa muito difícil,
Mas é difícil de fazer isso porque os interesses são muito fortes. Existe traficante no meio disso. Quem tentar fazer isso, no começo vai ser um horror, vai ser assassinado, vai ser morto, vai ser gente matando o outro por todo lado, porque vai tirar o poder dos caras, entendeu? Quando você imaginar que é de graça, meu irmão, imagine a desgrama que não vai ser. Aí você pensa, você acha que o cara que não fuma, o que eu nunca fumei, o cara então vai pra palestra assistir com medo de traficante para pegar droga? Nunca que ele vai, cara. Nunca que ele vai assistir uma palestra para pegar droga. Com caras ali, nunca que vai, cara, né? Então, a gente consegue mudar. Então, o problema é que os interesses são muito fortes, né? Aí, é a mesma coisa que a pessoa fala das indústrias farmacêuticas, dizem que tem cura do câncer por aí, cura da AIDS, total, né? Os caras não curam porque o tratamento é muito caro, né? Você vai passar no mesmo princípio da questão. Galera, é isso aí. Essa é uma opinião, claro, eu estou disposto totalmente a mudar ela, minha mente está sempre aberta para olhar, analisar, Saulo, não, porque isso, porque aquilo, porque você tem que ver, tal, não sei o que. Perfeito. Coloca suas opiniões de forma sensata, achando um direcionamento. Acho que a gente tem que tentar melhorar a sociedade de forma sincera, sem nenhum interesse a não ser a melhora da sociedade, do coletivo. Que é isso que está faltando, inclusive, no meio político. Todo mundo tem entrado por aí hoje com interesses e defendendo interesses presas de, sabe Deus de quê, não é mais. Mas é isso aí. Um abração para vocês. Vamos tentar aí abrir a mente. Leia os comentários, que tem bastante comentário legal aqui das pessoas fazendo isso aí, tá? Explicando sobre o assunto, né? Eu acho que a questão não adianta permitir. Primeiro que você proíba, sempre vai aparecer uma nova, e aquela nova não tem ainda uma regulação. Aí tem a cocaína. Não, essa aqui não é cocaína, não. Essa aqui é o quê? Pipocaína. É pipoca com cocaína. Só que não tem permissão ainda. O que acontece? Os caras começam a usar pipocaína. A pipoquinha no cinema fica doido. Não, vamos proibir a pipocaína também agora. Aí o que acontece? O traficante fala, opa, viciaram na pipocaína, bora vender pipocaína, velho. Começa a vender, toma aí, pipocaína. Quanto é? R$10. Aí que você vai ver, já é 20, 30, né? É isso aí. Abraço aí pra vocês. Não tenho previsão ainda de ir a São Paulo a lugar nenhum. Na verdade, só fora do corpo, tá? Nem férias eu tirei ainda esse ano, cara. Nem viajei. O negócio tá brabo aqui. Galera, vamos lá. F1 pra vocês. Fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.